Olá pessoal, vamos chegando, trazendo informações para vocês aí sobre a Covid. Vamos conversar agora com o Dr. Pedro Duttini, que vai falar um pouquinho aí sobre a vacinação em São José dos Campos, sobre a vacina com as crianças em São José dos Campos. A gente vai esperar um pouquinho ele aqui, ele vai entrar para conversar com a gente. Então quem tiver dúvida poderá escrever aqui também, fazer algumas perguntas e a gente vai tentar ler aqui e explicar para vocês, né, através do doutor, algumas informações que a gente poderá dar em relação, então, à Covid-19, a vacina em crianças, né? A gente, enquanto isso, deixa eu só ver se o doutor já entrou aqui. Vamos aguardando, ainda não tem pedido. Opa! Doutor Pedro, tudo bem? Tá me escutando bem? Estou escutando bem, sim. Tudo bem? Que bom. Deixa eu me posicionar, me arrumar bem aqui. Legal. Primeiramente, eu queria agradecer aí a sua participação, a gente tentar aí esclarecer algumas dúvidas até de leitores aqui em relação à vacina sobre crianças, né? Tem muita dúvida sobre isso e a gente queria aí que você nos auxiliasse e tentasse mostrar aí, por um lado, né, os estudos, tudo, em relação então a vacina da Covid. Eu já começo com a primeira pergunta, doutor. As crianças, elas devem tomar a vacina? Essa é a pergunta que a gente não quer calar, vamos dizer assim. João, você sabe que até semana passada, até semana retrasada, os pacientes me perguntavam, doutor, e aí, dou vacina ou não dou? Eu falei, olha, eu tenho quase certeza que sim, mas eu ainda não vou te dar essa resposta. Por quê? Como eu sou cardiologista, eu trabalho já com eu estou muito ligado às sociedades de especialidades, cardiologia, imunologia, infectologia, né? Eu tenho esse viés científico, né? Quer dizer, eu só dou valor para estudo grande, para aquilo que já é consagrado. Então, eu já tinha um viés de aceitar, mas eu falei, não, para eu realmente tomar minha decisão, eu quero ouvir a opinião e os argumentos de quem é contra a vacina. Então, eu fui atrás disso tudo, né, dos estudos que as pessoas apontavam, dos argumentos, e de verdade, nenhum me convenceu do contrário. Então, respondendo à tua pergunta, sim, a vacinação, ela deve ser, sim, oferecida. É direito da criança. Num determinado momento, uma seguidora colocou, mas estaríamos segregando as crianças. Eu coloquei que se as crianças não forem vacinadas, elas seriam como se fossem realmente fontes ali do vírus, né? Então a gente está segregando. Não, a gente segrega a criança, a gente privá-la do direito à vacinação. Eu acho que tem que vacinar sim. Entendi. Que, na verdade, né, como politizou muito esse negócio da vacina, né? Então eu acho que ficou nesse aspecto de politização, as pessoas têm medo, um fala uma coisa, outro fala outra. O que vem falando era que talvez a vacina, não só nas crianças, mas também nos adultos, desse miocardite. Primeiro, eu queria que você me explicasse, para quem não sabe, o que é miocardite e por que ela dava, então, essas vacinas, principalmente a Pfizer, né, que foi um dos comentários que foi levado a esse número de miocardite, então, principalmente nos Estados Unidos. Você pode explicar para a gente sobre isso? Excelente pergunta. Na verdade, esse termo assusta muitas pessoas, né? E realmente foi super valorizado. Miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco, tá? E essa inflamação ela pode ser por qualquer etiologia, qualquer agente. Pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, podem ser doenças autoimunes, né? Doenças da imunidade, como lúpus, artrites, né? Tudo isso pode levar a uma inflamação do músculo cardíaco. Ou seja, a miocardite já é uma velha conhecida nossa. Eu faço parte da coordenação da cardiologia do Hospital Vivale e até muito antes do Covid aparecer, a gente já tinha pelo menos uma ou duas pessoas internadas com miocardite. Então, não é nenhuma novidade, tá? O que acontece é que, de fato, especialmente com a Pfizer, em alguns casos com a Moderna, começaram a fazer uma correlação da vacinação com a miocardite, tá? A primeira pergunta que eu levanto, e não existe essa resposta na literatura, é o seguinte. Primeiro, miocardite, como eu disse, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Como é que a gente pode concluir que as miocardites apontadas como sendo vacinais foram de fato vacinais? Uma vez que sempre acontecia. Acontece como a gente está vacinando muita gente, é a mesma coisa que eu relacionar vacinação com encravada.
você vai encontrar meia dúzia lá que no dia que vacinou encravou a unha. Fala, então a vacinação dá unha encravada. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E um outro ponto muito importante, que eu acho que isso é definitivo, o Covid faz miocardite. O Covid faz miocardite. Recentemente foi agora, essa semana, um estudo britânico, e aí envolvendo população adulta também, né? Tentando estabelecer essa relação de miocardite com Covid ou com vacina. E sabe qual foi o número que eles chegaram? A chance de você pegar o Covid e desenvolver miocardite é 40 vezes maior do que você desenvolver miocardite com vacina. Então, acho que só essa comparação já resume muita coisa, né? Já ajuda a definir. Então é mais fácil você ter miocardite com o vírus do que você tomar vacina e ter. Olha, na verdade, na verdade, uma mãe agora acabou de perguntar quais são as garantias, né, da vacina, assim. A garantia, acho que são coisas boas, vamos dizer assim, então, né? Exato. Não tem garantia de você ter efeito colateral, porque o grande problema é o efeito colateral, acho que é isso, né? Perfeito. A taxa de efeito colateral, vamos falar a literatura então, tá? Vamos falar um pouquinho da Pfizer. A Pfizer, só para a gente ter uma ideia, que é a que foi aprovada agora, né, para vacinação no Brasil, a gente está falando de mais de quase 8 milhões de doses, já acho que talvez já tenha até passado, 8 milhões de doses aplicadas na população pediátrica nos Estados Unidos, fora o resto do mundo, Israel, Alemanha, Inglaterra. Só os Estados Unidos são mais de 8 milhões de doses. Tá? Vamos lá. Efeito adverso. Pode ter? Pode. São raros, mas pode acontecer. Febre baixa, falta moleza no corpo, né? Fraqueza, dor de cabeça, é isso. Diarreia. Tudo que as nossas atuais vacinas contra influenza, contra meningite, contra varicela, já dá também nas nossas crianças. Então não é nenhuma novidade em relação a isso. A miocardite, que é o que tanto apavora as pessoas, esse dado já é muito bem conhecido. É uma chance de uma miocardite para mais de 1 milhão de doses aplicadas. Ou seja, para acontecer um episódio de miocardite, são 1 milhão de doses aplicadas. Esse é o ponto. E detalhe, tá? Todos os casos, até o momento, computados de miocardite em crianças, nenhum teve evolução ruim. Em 3 dias, a criança estava 100%. Nenhuma morte até o momento relacionada à vacina. Então, isso que as pessoas têm que entender. Só no Brasil, nesses 2 anos aí de pandemia, praticamente, foram mais de 2.500 crianças morrendo por Covid. E a gente não tem nenhuma morte pela vacina. Então, acho que essa dúvida é muito fácil de ser retirada da cabeça das pessoas, né? É que eu acho que a pergunta é assim, por exemplo, 2.500 pessoas, 2.500 crianças morreram, como o senhor disse agora, de Covid no Brasil. Aí o ponto eu não tenho um número aqui de quantas crianças tem no Brasil, mas assim, aí o ponto precisa ser vacinado, entendeu? Elas transmitem, então... Legal. É esse que é o ponto que as pessoas têm a dúvida. A gente tem... Vou me expor a uma vacina que mesmo não tendo efeito colateral, ou o efeito colateral baixo, eu preciso expor meu filho à vacina, entendeu? Perfeito. Claro, quando é engraçado, né? Porque eu fui voluntário da Coronavac. E eu participei da pesquisa lá no Instituto Butantan, fiquei 1 ano lá. E é engraçado que quando me convidaram para ser voluntário, claro, eu pensei, poxa, eu queria contribuir de alguma maneira para essa história toda, mas não pensei tanto, eu fui. Agora, quando a vacina chegou para as crianças, poxa, eu tenho 2 filhas pequenas. Eu falei, caramba, e agora? Então eu fui realmente atrás. Então quando as pessoas perguntavam, eu falei, me dá um tempinho. Porque assim, eu acho que a gente tem que aprender a sempre escutar os 2 lados e ter uma análise crítica daquilo que a gente lê. Porque todo mundo tem um viés, todos têm. Um mais de um lado, outro mais do outro. A gente tem que tentar pegar essas informações dos 2 lados e interpretar, né? E chegar à conclusão, né? A minha conclusão foi a mesma conclusão, fica muito fácil dizer, que a OMS, a Anvisa, o FDA, o órgão regulamentador europeu, Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é a minha sociedade, Infectologia, Imunologia, Pediatria, todas essas sociedades revisaram tudo que se tem de estudo em vacina na população infantil e achou que sim, vale a pena. Então esse ponto é muito importante. Aí você fez uma pergunta, tá, mas e aí? A criança, ela quase não tem sintoma, mas será que morre? Quantas morrem, né? Então a gente já tem isso também muito bem estabelecido.
até num documento publicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu recomendo às pessoas de lerem, depois se quiserem colocar, eu vou tentar compartilhar nas minhas redes esse documento, mas é um documento muito bonito, ele é muito completo, explicando de ponta a ponta. E ele mostra o seguinte, que o número de mortes em crianças por 1.000.000 de crianças é de 40. Então, no Brasil, morre-se 40 crianças por 1.000.000, né, de crianças infectadas pelo Covid. Poxa, 40 por 1.000.000 é pouco? Depende de quem são essas 40. Se é um parente, sim, é isso que eu ia falar. Filho, você entendeu? O peso, quando é nosso, um peso muito maior. Exato. Aí você fala o seguinte, tá bom, Pedro, mas, cara, quem garante que a vacina também não morre? Beleza, então a gente tem os países que já vacinam há mais tempo. Estados Unidos, de 40, Estados Unidos morrem 11 crianças por 1.000.000 de habitantes. Reino Unido, que já tem uma vacinação bem adiantada em crianças, morrem 5 crianças por 1.000.000 de habitantes. Ou seja, há quem queira acreditar em coincidência. Deve ser coincidência. Medicina tudo é possível. Mas, de verdade, eu acredito na ciência, em dados. Né? E eu acho que esses dados eles convencem. Eu acho que a gente não pode dizer que a vacina está em teste, né? Ela já foi aprovada pela Anvisa, não seria um teste, na verdade, né? Exatamente. Ela já passou desse ponto, né? Como é que funciona? Eu vou falar da vacina ao qual eu fui submetido. A Coronavac, o protocolo ao qual eu fui submetido, éramos em aproximadamente 13.000 voluntários, todos profissionais da saúde, que lidam diretamente com a população com Covid, tá? E desses 13.000, metade recebeu placebo e metade recebeu vacina. Só que a gente não sabia. Eu só fui descobrir, eu fui a metade que recebeu vacina. Só que eu só fui descobrir isso quase quando já tinham começado a vacinar a população já, sabe? E aí que eles abriram para os participantes. Então, como é que é feito esse estudo? Eu acho que é legal para quem está participando da live entender como é que funciona. Né? Então, assim, dividiram 2 grupos. Né? Esses grupos são muito parecidos em relação a formação, percentual de homens, percentual de raça branca, raça negra, percentual de comorbidades, não comorbidades, idades, enfim. Pegou 2 grupos idênticos, um tomou vacina e outro não tomou. E aí eles testam sangue, fazem avaliação clínica, um acompanhamento, e aí a gente chegou naqueles números de eficácia e tudo mais. Para a vacinação da infantil é a mesma coisa. Então, inicialmente, foi feito um estudo com quase 3.000 crianças, testando-se placebo versus vacina. E encontrou uma eficácia da vacina, da Pfizer no caso, próxima a 90%, um pouquinho maior que 90% de eficácia. E um detalhe importante, numa época em que já circulava demais o vírus, a mutação Delta, que é uma mutação mais agressiva. Então, assim, esses números já são muito bem conhecidos. Então, sim, elas são eficazes. A primeira coisa que a gente tem que testar, só voltando um pouquinho, é a segurança. Então, antes de testar a eficácia, que é o estudo de fase 1, a gente testa a segurança e qual é a dose que tem que ser aplicada. Deu certo? É seguro? Vamos para a fase 2, que é a eficácia. E aí a gente aumenta o número de pacientes e aí a gente testa a eficácia. E a fase 3, que é o estudo final, para poder lançar realmente a droga. No caso, a vacina, né? Então, todas essas vacinas passaram por todas essas etapas. E mais recentemente, agora, esses últimos dias, a gente teve a aprovação, na verdade, o resultado, né, da Coronavac para a criança, mostrando que ela era eficaz e que poderia, teoricamente, ter até um poder neutralizador para essa variante Ômicron maior do que a própria Pfizer. Então, assim, sim, são testados... Que a Anvisa ainda não aprovou ainda, né? Falta só a Anvisa aprovar, correto? Exatamente. A Anvisa, ela está... A da Coronavac. Dados, né? Lembrar que a Coronavac, ela já é aplicada no Chile, se eu não me engano, na Argentina também, na China, né? Então, quer dizer, a gente ainda pode se dar o luxo de basear a nossa autorização no resultado em outros países, né? Que está se mostrando eficaz. Entendi. Eu posso estar falando besteira aqui, vamos lá. Em relação, porque muita gente também fala que altera, né? Porque nós estamos, para quem não sabe, nós estamos agora conversando com o Dr. Pedro Dutini, ele é cardiologista, ele está falando um pouquinho sobre a vacina, a aplicação de vacina em crianças, né? Nós começamos a live aqui explicando se toma ou não toma, o doutor falou, tomem, dê a vacina nos seus filhos. Depois vocês podem voltar aqui e, logicamente, entender o porquê que ele falou isso. Mas é que amanhã começa a vacinação em São José dos Campos, né? A gente já soltou aqui no Informa.life a vacina.
a prefeitura que já informou, né, que vai ser vacinado, então começa com as crianças com comorbidades. Mas o ponto é o seguinte, a vacina que vai ser aplicada é a Pfizer, que é a única hoje autorizada no Brasil, e aí que eu entro com a pergunta, doutor, em relação ao RNA, porque as pessoas falam que altera o RNA. Posso estar falando besteira aqui, você me corrige. Mas, na verdade, eu acho que a vacina ela não joga, na verdade, uma proteína na célula e ela faz aquela... Me explica aí, doutor. Vamos lá. Na verdade, altera o RNA? Não, na verdade ela não altera o RNA de ninguém, pelo amor de Deus, tá? Existe uma lenda, né, um mito, de que, não, se eu tomar a vacina RNA, vai mudar o meu DNA, e aí eu posso desenvolver doença, trombose, uma série de outras coisas. Eu fui até atrás disso, porque alguns, e isso é fácil de achar na internet, advogam que essa partícula, na verdade, a proteína que é utilizada na vacina Pfizer, ela é uma proteína que ela está relacionada, né, quando injetada no nosso organismo, né, nosso organismo produz anticorpos contra essa proteína e que eventualmente poderia aumentar o risco de trombose, miocardite e afins. E na verdade, isso tudo quem advoga isso é importante entender, ele está se baseando em estudos pequenos em ratos. Quer dizer, você não tem nenhum estudo em humano, pelo contrário, em humanos o que a gente tem é ver o benefício. Agora, é aquele negócio, não tem jeito de você falar, Pedro, e como é que vai ser daqui a 10 anos? A gente não sabe. A pergunta que eu faço é, quando você foi vacinar o teu filho contra a meningite, contra o vírus da gripe, contra a varicela, houve toda essa pesquisa? Não, eu quero ver os trabalhos científicos que lançaram, quanto tempo foi pesquisado? Não tem. Até as vacinas que são obrigatórias quando a criança nasce também, ninguém pergunta. Vai lá e vacina. Né? Então, quer dizer, eu dei vacina nas crianças para meningite, meu Deus do céu, você já toma dipirona antes da vacina, você sabe que vai dar febre, vai dar dor. Caramba, né? Então, assim, mas a gente sabe que é o melhor, né? A vacina até hoje, todas as vacinas que estão presentes no calendário também, senão não estariam, né? Elas se mostraram sim ser benéficas, elas se mostraram sim prevenir internação, prevenir morte, prevenir infecções graves, e por isso que estão no calendário. E a vacina contra o Covid, isso é importante salientar também, que a gente fala assim, mas o Covid mata pouco criança. Eu dei o número para vocês, né? Pouco mais de um ano, aí 2.500 mortes. Mas quando você vai olhar as mortes por varicela, por meningite, por rotavírus, nenhuma delas chega perto de 2.500. Então a gente está brigando contra uma vacina que previne muito mais mortes do que aquelas que rotineiramente já estão no nosso calendário vacinal. Entendeu? Aí as pessoas falam o seguinte, Pedro, mas foi desenvolvido muito rápido. Graças a Deus. Graças a Deus, porque é claro que existe um interesse da indústria, óbvio, não vamos fazer vista grossa aqui, né? Não vamos ser ingênuos. Não, é claro que existe. Mas eles querem vender, claro, lógico. Existe o interesse da comunidade científica e existe a necessidade de vencer um vírus que simplesmente se espalhou de uma maneira muito forte, mundo inteiro, dizimando famílias, e a gente não pode se dar o luxo de esperar 10 anos para ver se é legal a vacina para eu vacinar meu filho. Será que ele vai estar vivo até lá? Esse é o ponto que as pessoas têm que entender. Então, que bom que foi vacinado, que foi desenvolvido rápido. E essa tecnologia do RNA, que tanta gente fala, ela não foi desenvolvida esse ano ou ano passado. Ela já vinha em estudo. Já há mais de 10 anos esses estudos, né? Muito tempo. Então, não é uma coisa nova. É novo. Não é novo. Isso já vem sendo estudado. Mas foi aplicado agora contra a vacina, para fabricar alguns tipos de vacina contra o Covid. E que bom que a gente tem essa possibilidade. Sim. Doutor, em relação à imunização, quando a pessoa, não só a criança que vai tomar a vacina agora, mas também a gente, logo depois que a gente é aplicado a vacina, quanto tempo nós estamos aí protegidos, vamos dizer assim, contra o coronavírus? Depende, né? Depende um pouquinho de cada vacina, tá? Em geral, pega, por exemplo, a Coronavac, né? A Coronavac, você está efetivamente protegido após 14 dias da última dose, né? A Pfizer gira um pouco próximo disso também, né? Protegido efetivamente, né?
A AstraZeneca é um tempo um pouco maior, porque tem um intervalo maior entre as doses, né? Mas é claro que essas vacinas que têm um intervalo maior de dose, não é que você vai esperar mais tempo para ficar protegido, você já tem uma boa proteção após a primeira dose. A proteção plena virá após a segunda. Já a Coronavac, Entendi. A Coronavac, que tem um intervalo mais curtinho, de 3 semanas, um mês, após a primeira dose, a proteção é muito pequenininha ainda. Ela precisa da segunda dose mais rápida. E mesmo eu tomei a vacina, já estou imunizado, protegido, eu ainda transmito, né, o Covid. Então, as pessoas, elas ficam indignadas. A criança também, depois. Sim. As pessoas ficam indignadas e questionando a vacina. Mas eu tomei a vacina, eu conheço falando que tomou e eu peguei. A eficácia da vacina, vamos falar das cepas anteriores, a cepa Delta, a cepa original, né? A eficácia era de 80%, a Coronavac mesmo, 52%. Fala, poxa, era 50,3%, era bem limite, né? Aí você fala, poxa, mas é cara ou coroa? Já ouvi essa besteira, é cara ou coroa? Não, não é cara ou coroa. Ela deixa você, 50% não pega de jeito nenhum. E o que pega, quase 90% vai bem. A chance de morrer ou ter um quadro grave em quem foi vacinado é muito pequeno. Então, sim, a vacina, ela não elimina a chance de você pegar. O grande benefício da vacina, e é para isso que ela foi feita, é para evitar caso grave, é para evitar internação. E isso a gente viu com muita tranquilidade, todos viram no final do ano passado, antes da Ômicron aparecer, né? A gente teve uma redução absurda dos casos de internação. A gente conseguiu até relaxar, né? Sim, exatamente. E isso coincidiu exatamente com o avanço da vacinação. Então não tem contra fatos, não argumentos. Né? Tá ali, a comprovação com certeza. É essa, né? Entendi. Bom, eu acho que são eu não consegui acompanhar, algumas pessoas fizeram pergunta aqui, mas eu não consigo acompanhar aqui. Agora também já passou aqui, já tem dezenas de comentários, eu não vou conseguir agora acompanhar. Mas então, doutor, agora eu vou te jogar fazer uma pergunta aí, vou te deixar vamos dizer, uma sinuca de bico. Qualquer coisa a conexão cai, não tem problema. Aprovando a Coronavac, existe uma preferência? Qualquer uma das duas é boa? Vamos dizer assim, você vacinaria, olha, vocês... Eu acho que assim, a gente tem prós e contras das duas, tá? De verdade, a que chegar primeiro. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a que chegar primeiro. Mas assim, quais são os prós e contras das duas? Os prós da Pfizer. Como eu falei, somente Estados Unidos, quase mais de 8 milhões de doses. Ou seja, já está sendo... É muita dose. Muita dose. O americano é chato com isso. Qualquer coisinha que sai fora ali, eles já correm atrás, avaliam, né? Para ver realmente tem relação, não tem relação. Então a gente tem dados muito robustos com a Pfizer, tá? Desvantagem, uma tecnologia nova. Mas, felizmente, pelos números, mostra que é legal, que funciona. Em relação à Coronavac, vantagem, uma tecnologia conhecida, que a gente já aplicou, já usa em outras vacinas antigas. A Coronavac... O nosso organismo está acostumado, vamos dizer assim? Exato. E talvez até por isso que a gente tem uma incidência menor de efeito colateral com a Coronavac, né? Nos estudos com criança, a incidência de efeito colateral foi um pouco menor. Desvantagem porque não tem a robustez de dados e números que a Pfizer tem. Então, acho que tem que realmente... as duas têm um lado positivo. O lado negativo jamais chega perto do lado positivo de cada uma delas. Eu acho que vacina para todo mundo. Em relação à proteção, acabei de falar aqui agora a proteção, me fugiu a pergunta aqui, mas era em relação a não a eficácia, mas assim, quando você... também a segurança da vacina, nossa, me fugiu a pergunta aqui mesmo, mas em relação à segurança da vacina, tanto da Pfizer e da Coronavac, toda 100%, a agência, pelo menos agora, 100%. Falta um pouco agora para a agência aprovar a Coronavac, e provavelmente ela entra no calendário do Brasil também, então teríamos aí as duas vacinas agora. Mas em relação à Pfizer, por enquanto é só uma dose para as crianças ou está programado 2 doses? Você sabe me dizer sobre isso? Olha, até onde eu sei, eu confesso que eu não estou tão a par ainda, tá? Eu sei que a gente usa, até onde eu sei, 1 dose, mas isso a gente pode avaliar, posso ver direitinho para vocês, e usa, na verdade, 1/3 da dose do adulto. É isso que eu ia falar, né? Era até menos, né? Ela é bem Sim, era até diferente. 1/3 da dose do adulto, tá?
mas eu acho que é uma dose, tá? Isso a gente realmente tem que confirmar. Agora, você fez uma pergunta para mim que eu não respondi. Você falou o seguinte: a criança vacinada transmite? Claro, qualquer pessoa que tomou a vacina, mas que teve a infelicidade de infectar, de pegar o Covid, claro, pela vacina, a chance dele ter uma forma grave é muito pequena. Ainda assim, ainda que seja uma forma leve, pode transmitir. E assim, a grande preocupação que gera na comunidade científica, entre os pediatras e tudo, é que daqui a pouquinho voltam as escolas. Voltam as escolas. E assim, começa dia 28, dia 30. Isso. E pelo que a gente está vendo, vai voltar na forma presencial, né? Então, quer dizer, se a gente realmente demorar muito para começar a soltar essas vacinas, a gente vai chegar no período escolar com todas as férias, as crianças voltando de férias e potencialmente uma passando para outra e da criança, que é o caso do índice, passa para os pais e a gente tá sujeito a ter novos picos aí de diagnósticos de Covid no início das aulas. Então, quanto mais cedo a gente vacinar, menor é a chance de contrair o Covid. Eu queria até, já para os nossos leitores, quem está acompanhando aqui, mostrar os dados de São José dos Campos. Eu estou aqui a gente tem acesso ao IPLAN aqui, que é o gráfico, o portal de indicadores da Covid-19 em São José dos Campos. A gente está em relação aqui aos casos positivos e a gente percebeu aqui, doutor, agora eu não sei se é porque não tem mais, estão segurando mais os exames, né? Mas assim, a gente consegue acompanhar aqui que há 6 dias, pelo menos, está estável, está um pouquinho alto os casos positivos, né? Os novos casos positivos, mas ele está estável ali numa margem alta, mas já faz uns 6 dias. A gente percebeu que os óbitos deram uma pequena crescidinha, né? Certo. E as internações também, uma pequena crescidinha aí. Em relação a pelo menos nessas 2 semanas, né, que antecederam aqui o começo de janeiro. Então, os casos aumentaram bastante nesse começo de janeiro, mas agora ele deu uma estabilidade. Isso não quer dizer nada, não quer dizer também que está acabando, mas ainda as pessoas ainda têm que usar máscara. Acho que esse é o melhor remédio por enquanto, né, doutor? Com certeza. Além da vacina, logicamente. Eu acho que assim, a máscara, e tem um detalhe que às vezes a gente esquece, né? Mãos, higienização das mãos a todo momento, porque o vírus ele está na superfície ali, na maçaneta, ele está no botão do elevador, né? Ele está muitas vezes na máscara. Você vai pegar a máscara com a mão, sujou, coça o olho, coça o nariz, a boca. Então é difícil. A gente mantém ainda mais tanto tempo, 2 anos de pandemia, as pessoas já estão, né, mais sem paciência, e, enfim, é difícil a gente tomar a rédea de novo, mas eu acredito de verdade, espero não estar falando nenhuma besteira aqui, mas eu acredito que essa é a última onda, sabe? Eu acho que essa é a onda que se Deus quiser, Deus te ouça. E realmente ela vem mais leve, mas vem com um índice de contágio muito alto. É isso que as pessoas têm que entender. Falar, mas isso é só uma gripe. Não é só uma gripe. Porque embora a chance, a letalidade do Ômicron seja pequena, isso é risco relativo. Quando a gente olha em números absolutos, como ela contamina muito mais pessoas, em números absolutos vai ter um número grande de pessoas aí evoluindo mal. Né? Então é complicado. Isso pode saturar o sistema, isso pode afastar muitos médicos, profissionais de saúde da linha de frente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Doutor, o senhor trabalha em hospital particular também e lá também tá complicado, né? Muita fila, assim Bastante. Como os hospitais públicos, né? Bastante. Em relação a gente. Mas há uma mistura também, está um pouco complicado, acho que para vocês, principalmente da área da saúde, porque está misturando o H2N3 com a Covid, então é um pouco complicado. São sintomas diferentes, né? É que assim, realmente, os sintomas, a gente tenta determinar um padrão. Olha, um dá sintoma mais assim, outro mais assado, mas no final das contas são muito parecidos, é muito difícil, até porque para a gente definir uma síndrome gripal, você precisa ter 2 de 6 sintomas. Né? Então, coriza, calafrio, dor de cabeça, febre, dor de garganta, perda de paladar ou perda de olfato. Então, se eu tenho 2 desses 6 sintomas, já define como síndrome gripal. Pode ser influenza? Pode ser Covid? Pode. Entendeu? Entendi. E muitas vezes é importante saber quem que é o agente para falar quanto tempo eu tenho que ficar em isolamento. São 7 dias, são 5 dias, são 10 dias. Então, isso pode mudar um pouquinho, né? Legal. Doutor Pedro, queria agradecer
Eu acho que foram essas mesmas perguntas. O senhor respondeu para a gente. Quem está chegando agora, bastante gente chegando agora, então. A gente conversou com o Dr. Pedro Dutini. Ele falou um pouquinho, cardiologista, falou um pouquinho aí sobre a vacina. Então, doutor, voltando agora para esse público que está aqui agora. Sim, vacina em criança, correto? Com certeza. E ó, eu vou dar uma dica, quem não conseguiu pegar, tem oportunidade, eu acredito que vai ter oportunidade de rever, não sei se vocês vão publicar. Sim, vamos deixar. Mas amanhã não, daqui a 2 dias, dia 19, vai ter uma live também, que é da minha esposa, Vandutini. Ela é influencer e ela vai fazer uma live com a Carolina. Carolina, que é a pediatra, mais conhecida de São José, ela também é dona da Imunocare. E ela vai dar um ponto de vista dela em relação à vacinação, vai ser uma baita de uma live aí. Eu quero deixar o convite para todos aí. Segue lá, Vandutini, V-A-N, Tucini, que é meu sobrenome, que ela está divulgando isso aí, eu vou divulgar também. Mas é mais uma oportunidade, se você tem dúvida para ouvir e tirar suas conclusões. No seu Instagram também, que as pessoas podem seguir aqui, pode clicar aqui e seguir o Dr. Pedro. O senhor também atualiza bastante sobre isso. O senhor faz vários estudos, né, baseados aí, principalmente nas vacinas internacionais, aí fazem todos esses estudos. O senhor fala, depois comenta sobre esses estudos, né? Sempre que eu posso, eu coloco. Eu acho que as pessoas, elas estão sendo metralhadas de informações, de fake news, de informações pela metade, e elas ficam desesperadas, o leigo fica desesperado. Então eu me sinto no dever de filtrar isso e dar a minha opinião, a minha visão científica sobre o assunto. É o que eu falo, doutor. A gente politizou, aliás, eu falo todo mundo, né? Ficou esse negócio de política estadual, federal, ficou essa bagunça toda, isso que deu aí esse conflito, vamos dizer assim. Mas o importante é se basear nos estudos, na ciência, isso que é o mais importante. Doutor, eu agradeço demais mesmo. Se tiver aí umas considerações finais, pode ficar à vontade aí. Pessoal, respira fundo e vamos. Tá no final. Se Deus quiser, e vocês se vacinarem, a gente passa por essa última onda, se Deus quiser, vence o Covid e quem sabe ainda esse ano a gente volta aí a nossa vida normal, que está todo mundo sedento por isso. Se Deus quiser. Obrigado, viu, doutor? Valeu, gente. Um abraço aí. Obrigado pelo convite. Um abraço, até mais. E parabéns. Imagina, que isso. Imagina. Estamos aí para informar mesmo, informar com qualidade, né? Que eu acho que é o importante. Com certeza. Obrigado, João. Obrigado. Um abraço, obrigado, viu? Um abraço. Obrigadão. Tchau. Tchau. Pessoal, olha aqui, ó, vou falar para vocês aqui em relação agora à prefeitura que soltou a nota falando então que amanhã então começa a vacinação em São José dos Campos para as crianças, logicamente, né? Então, seguindo aqui alguns critérios, vale lembrar que são crianças com comorbidades, tá? A gente já colocou no site informa.life, é só você entrar lá, tá na capa do site em relação a quem pode tomar a vacina, quais crianças podem tomar as vacinas amanhã. São crianças de 11 a 10 anos, mas precisa mostrar, quem tiver comorbidade, precisa mostrar aí o atestado médico, então tem toda a descrição para quem tiver então um filho com comorbidade e quiser vacinar amanhã. Pessoal, agradeço demais para quem esteve aqui e é isso. Quer ficar informado? Informa.life. Até mais, pessoal.